Pessoal, esse negócio de guardar o sábado é coisa do Antigo Testamento, é para quem vive debaixo da lei. O sábado não é sombra, Jesus não veio e aboliu, já estamos no tempo da graça, por que eu tenho que guardar o sábado? E se sua mulher passar mal no sábado, hein? Bom, eu recebi essas e outras perguntas e decidi fazer um compilado de todas as respostas aqui nesse vídeo. Sinceramente, não é para te convencer a guardar sábado não, viu gente? Mas é para você conhecer os argumentos de quem pensa diferente, porque se você repete um argumento para desmerecer a crença do outro, quando o outro nem crê da maneira que você está dizendo, você cria conflitos e está sendo ignorante. E a ignorância normalmente ela é atrevida, ela faz com que eu queira atacar a crença dos irmãos que pensam diferente de mim. Isso eu estou falando de gente a favor ou contra o sábado ou de qualquer outra doutrina. Então, sem mais delongas, veja até o final antes de comentar, porque talvez a sua objeção, a sua pergunta vai estar lá na frente. Eu espero que esse vídeo te ajude. Quem guarda o sábado há judaizando? Não, gente, o sábado não foi estabelecido no Sinai, foi na criação antes de Noé, de Abraão, de Moisés, que o sábado foi santificado, separado e abençoado. Santificar significa separar para o uso sagrado. Então não podemos dizer que o sábado é santo só para o povo judeu, pois nessa época nem povo judeu existia. Ok, mas pastor, o sábado não foi dado como lei somente no Sinai? Se foi assim, não roubar, não matar, também foram dados só no Sinai, gente. Se foi assim, Caim não pecou por matar Abel, já que a lei foi dada só no Sinai. E Abraão não estaria prestes a fazer sua esposa cometer adultério se o não adulterarás foi dado só no Sinai. Não, gente, esses princípios da lei moral já existiam e eram passados de pai para filho. Mas com tantas gerações se afastando de Deus, houve necessidade de Deus escrever com o próprio dedo e entregar a lei moral como um guia para o seu povo. Vive debaixo da graça e não da lei, por isso não guarda o sábado. Gente, Romanos 3,31 diz assim, ó, anulamos a lei pela graça, de modo nenhum antes confirmamos a lei. Se alguém te ensinou que a graça te diz que você não precisa mais obedecer os mandamentos, fuja, porque é heresia. Nem o apóstolo Paulo entendia assim, gente. Viver sobre a graça e não sobre a lei significa não confiar a nossa salvação na obediência à lei, e sim nos méritos de Jesus. Porque não importa quão fiel você seja à lei, nunca será suficiente para te salvar. Mas quando você vive pela graça, você não obedece mais por medo ou por querer mérito. Você obedece por amor e por prazer. Afinal, como Jesus disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Pastor, Jesus não veio e anulou a lei? Gente, as leis cerimoniais sim, afinal não precisamos mais daqueles rituais de sacrifícios de cordeiro, por exemplo. Mas a lei moral não, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E o sábado está lá, junto com não matar, não roubar. Se o sábado foi anulado, os outros também foram, já pensou? Vai lembrar que Jesus guardou o sábado, gente. Em Mateus 5, 17 a 19, ele esclareceu e disse que não veio para anular a lei, sim para cumprir até que os céus e a terra passem, tudo precisa ser cumprido. E disse mais, que aquele que ensina que não é para guardar, será considerado menor no reino dos céus. Jesus mudou o dia de guarda? Gente, depois da morte de Jesus, as pessoas continuaram guardando que dia? O sábado. Se ele tivesse mudado, você não acha que seria uma prática dos discípulos? Os evangelhos foram escritos há mais de 30 anos depois da ressurreição e nenhum deles fala de anulação do sábado ou mudança do dia. Pelo contrário, continuam passando a visão de Jesus sendo o Senhor do sábado. E não existe sequer texto bíblico sobre a mudança do sábado para o domingo. Só cumprir depois que ele cumpriu a lei foi anular. Gente, isso não é bíblico. Mateus 5 diz que Jesus falou que até que o céu e a terra passem, tudo precisa ser cumprido na lei moral. Ou seja, o céu está aí ainda, gente. E Romanos 3,31, Paulo disse, anulamos, pois, a lei pela graça, de modo nenhum confirmamos a lei. O resumo da lei é amar a Deus e ao próximo. Isso que é importante. De fato, Jesus disse isso, que o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Mas o que é amar a Deus? Ele mesmo disse que aquele que o ama, guarda os mandamentos dele. João 14, verso 15. Ou seja, resumo não é anulação, gente, é resumo. Um filho diz assim, pai, eu te amo. Esse é o resumo de uma vida de obediência e respeito. Senão não é amor, pois a forma de demonstrar amor também é obedecendo. Curiosamente, dos 10 mandamentos, o primeiro ao quarto se referem em amar a Deus. E o quinto ao 10º, do amor ao próximo. Eu guardo um dia, não especificamente o sábado. Vale, quem sou eu para julgar suas boas intenções? Mas Deus foi específico, gente. Gênesis 2, verso 3 diz que Deus abençoou, descansou e santificou um dia específico, o 7º dia. Aí Êxodo 20 diz que o 7º dia é o sábado. É como se eu te chamasse para me visitar e dissesse que eu morasse na 7ª casa e você dissesse, não tô nem aí, eu vou tocar a campainha na primeira casa e quero te encontrar lá. Por que começa no pôr do sol? Bom, na Bíblia a forma de contar os dias é quando o sol se põe. Assim está terminando um dia e começando o outro. No relato da criação você encontra várias vezes a expressão houve tarde e manhã e o primeiro dia, houve tarde e manhã e o segundo dia. Ou seja, o dia termina quando o dia, ou seja, a parte clara termina. Faz mais sentido, né? E em Levítico 23:32 é bem claro, diz assim, de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Se você parar para pensar, faz mais sentido assim do que
forma romana que usamos, que diz que um dia começa na metade da noite. Colossenses 2,16. Paulo não está anulando o sábado? Explica, por favor. Boa pergunta. Gente, você pode ler quantas vezes quiser o verso. Paulo não está anulando a guarda correta do sábado que ele mesmo guardava. Vários teólogos respeitados, inclusive guardadores do domingo, como o especialista em Novo Testamento Ralph Martin, traz o contexto sobre esse verso. Diz que os colossenses guardavam ciclos anuais, mensais e semanais para aplacar a ira dos astros. Claro que Paulo ia condenar isso. E até o comentário bíblico da Bíblia de Genebra, muito usada pelos nossos irmãos presbiterianos, anglicanos e batistas, também reconhece que Paulo não estava condenando e não rejeitava a observância correta do quarto mandamento. Ele estava condenando a forma e o motivo pelo qual era guardado. Então, se o assunto ali não era anular a lei que o próprio Paulo disse que continuava válida em Romanos 3,31, então do que se tratava? O verso 9 dá a pista ao dizer que Cristo é suficiente para nos aperfeiçoar. Portanto, os colossenses deveriam julgar menos e entender que observar os mandamentos só é válido se for pelos motivos corretos. Se Jesus operou milagres no sábado e criticou os que faziam essa prática, por que guardar o sábado? O problema está na sua pergunta. Jesus curou no sábado, mas Jesus nunca criticou quem guardava o sábado corretamente. Jesus criticou quem o condenou por fazer o bem e curar no sábado. Pode ler qualquer verso. O problema de Jesus e os fariseus não era sobre guardar o sábado ou não. Era sobre como guardar o sábado. Essa é uma confusão que muita gente faz hoje em dia também. Os fariseus criavam regras sobre quanto a quantidade de passo que poderia dar, a quantidade de peso que poderia levar, se podia colher ou não. E por aí vai, era zelo, mas era errado. Jesus não concordava com isso. No entanto, você nunca vai ver um texto bíblico, ou até mesmo um registro histórico de Jesus na carpintaria no sábado, ou dos discípulos em trabalhos seculares no sábado, mesmo após a ressurreição. Porque todos entenderam que Jesus veio mostrar que o sábado é um presente, feito para o homem, e não o contrário. Guardar o sábado perderá a salvação? Gente, nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. Não é a guarda da lei que garante a minha salvação. Mas nós cremos que quando fomos salvos em Cristo Jesus, fomos salvos por uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Base, Romanos 14, principalmente verso 5, é realmente necessário guardar o sábado? Esse é um texto interessante porque a palavra iguais, ela não existe no texto original grego. Foi colocada por tradutores para tentar dar sentido ao texto. Porém, acaba dando um sentido equivocado. Uma vez que o próprio Paulo, no mesmo livro, no capítulo 3, verso 31, corrobora a lei moral que o sábado está incluso, só nos resta entender que nesse verso de capítulo 14, verso 5, Paulo está falando das festividades cerimoniais, como Pentecostes, Lua Nova, dentre outros. Pastor, mas essa é uma interpretação adventista? Não, gente, eu vou colocar na tela o comentário bíblico de 3 comentaristas clássicos sobre esse versículo. Olha que legal, e nenhum deles é adventista. Como guardar, o que fazer e o que não fazer no sábado? Precisamos tomar muito cuidado para não criar listas, para não cair no mesmo erro dos fariseus. Mas a Bíblia traz alguns princípios. Número 1, Jesus mostrou que o sábado é dia de atividades em favor do próximo, dia de fazer o bem. Por isso, trabalhos voluntários, os serviços essenciais para a manutenção da vida podem e devem funcionar. 2, a Bíblia diz que o sábado é o dia de atividades espirituais, voltadas para esse assunto, evitando temas e atividades de interesse próprio nesse dia. 3, a Bíblia diz que não é correta atividade com fim de lucro e ganho pessoal nesse dia. Atividades comerciais precisam ser evitadas. E 4, a Bíblia sugere uma boa oportunidade para estar junto à natureza nesse dia. Pode fazer desse dia o dia para estar ainda mais próximo da sua família. Em resumo, o sábado é um dia para estar mais próximo de Deus. Se a sua esposa precisar de socorro médico no sábado, deixa morrer ou salva? Bom, sua pergunta demonstra que você acredita que quem guarda o sábado guarda da forma dos fariseus e não da forma de Jesus. Mas Jesus foi claro, ensinando que a forma correta de guardar o sábado é fazendo o bem para o próximo. Jesus curava no sábado, ia à sinagoga no sábado e ele diz que é o Senhor do sábado. Então, quando ele discute com os fariseus, ele não está discutindo sobre o sábado ser ou não um dia santo. Ele está discutindo sobre a forma de guardar esse dia santo. Inclusive, a igreja adventista tem hospitais espalhados no mundo todo que funcionam no sábado, trazendo cura, alívio e amparo para quem está precisando de cuidados. Obviamente que o sábado é dia de culto que devemos guardar, mas e a sabadolatria? Olha, existe. Tem gente que vai para o lado oposto de negligenciar e tem gente que supervaloriza a ponto de acreditar que se guardar o sábado está purificado de todos os pecados. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Porque as pessoas geralmente acham o sábado um peso? Por alguns motivos. Um deles é que, como você viu nas perguntas aqui, muita gente acredita que guardar o sábado é guardar da forma que os fariseus guardavam e não da forma como Jesus guardava, né? Então acho que esse entendimento faz a diferença.